Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos aí localizando a nossa Bíblia. A igreja segue os passos de Jesus. Estamos no contexto de aniversário, né? Saímos da comemoração, celebração dos 139 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e vamos comemorar, estamos já comemorando os 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais especificamente dia 12 de agosto. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos nessa noite. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, oremos. Hoje nós vamos, o pastor João Paulo vai comandar um momento da intercessão, mas o nosso momento de oração de intercessão deve envolver a comissão executiva. Vou pedir para o irmão projetar aí. Isso, exatamente. A comissão que vai agora de 2023 até 2026, foi eleita agora em Cuiabá, na reunião ordinária, tem o pastor Roberto Brasileiro, eleito novamente presidente do Supremo Concílio, pastor Marcos Antônio Sérgio da Costa, vice-presidente, presbítero Jorge Santos de Almeida, o primeiro secretário, pastor José Romeu da Silva, segundo secretário, presbítero Marco Aurélio Ribeiro, terceiro secretário, o pastor Carlos Eduardo Aranha Neto, quarto secretário, o pastor Juarez Marcondes Filho continua como o secretário executivo da comissão executiva, e o presbítero José Alfredo Marques Almeida, o nosso tesoureiro. Então, para quem já conhece a estrutura, para quem está estudando, essa é a liderança, é a direção da Igreja Presbiteriana do Brasil. Várias resoluções foram tomadas e a comissão executiva zela agora pelo cumprimento dessas resoluções e tem que ouvir o país todo a respeito disso. Vamos orar, irmãos. São 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e nós devemos nos sentir confortados pela presença do Espírito Santo na nossa igreja e a nossa intercessão para que a igreja continue obedecendo a palavra de Deus. Porque tudo começou no coração de Deus. O Velho Testamento todo desenhou a vinda de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo e então chamou homens para caminhar com ele, discipulou esses homens, momentos de conflito, momentos assim de refrega, mas Jesus discipulando, formando o coração desses homens, que começam a história então da igreja primitiva. A igreja primitiva foi se estendendo pela história e o remanescente fiel continuou apegado à palavra de Deus, enquanto a cristandade estava se desviando perigosamente por outros caminhos. Vem a reforma do século XVI, chama de volta parte da igreja para esse trilho bíblico de obediência, e então os reformadores, de posse da palavra de Deus, vão se esparramando pelo mundo, pregando o evangelho, e aí nós temos uma pluralidade de denominações hoje na terra. Algumas aí são santa-bibocas, né, que surgiram durante a caminhada, que na verdade usam o nome de igreja, mas não o são, tem outras motivações, mas uma boa parte das denominações são bíblicas, diferenças doutrinárias, mas são igrejas bíblicas. Mas tudo começou no coração de Deus. Ele é o dono da igreja, ele está trabalhando na vida dessa igreja para o seu retorno. A igreja é chamada é a esposa de Cristo Jesus. Ela está sendo ataviada no sentido de enfeitada. O seu vestido são os nossos atos de justiça. O linho finíssimo desta noiva, desse vestido purificado desta noiva, é providenciado através da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. E ele é o modelo para nós. Nós temos esse texto, você fica aí aberto, Mateus capítulo 9, versículo 35, e nós aprendemos que, então, a igreja segue os passos de Jesus, em primeiro lugar, indo com a missão por todo o mundo. O texto continua aí, o texto inicia dizendo que Jesus, o texto está se referindo a Jesus, ele percorria cidades e povoados. Jesus é apresentado pelo Evangelho de Mateus, nasce com a obra do Espírito Santo, ele é criado por José e Maria, cresce em graça e sabedoria, depois então ele assume o seu ministério, chama os seus discípulos, e aí vai preparando esses homens na caminhada, começa então a ensiná-los, e aí então vai fazendo prodígios e sinais e milagres, mas a extensão
do Senhor Jesus foi ocupar todo o território onde ele tinha o seu raio de ação, limitado pela sua humanidade. Jesus ainda não tinha sido glorificado no seu corpo, então ele não podia estar, se deslocando rapidamente. Jesus andava realmente, ele caminhava. E há vários estudos, como eu sempre digo, de especulação, né? De aproximação de quantos quilômetros Jesus andou percorrendo aquilo que era a realidade dele na época, mas foi um lugar onde ele preparou aqueles homens para ganharem todo mundo. Nasceu em Belém, então, lógico, ele andou nas redondezas de Belém. Foi criado em Nazaré. As circunvizinhanças de Nazaré testemunharam as caminhadas de Jesus, mas ele passou por outros lugares também, como a cidade de Caná da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, Naim, Jericó, Betivazé, Tiro, Siquém e outras mais. A própria Jerusalém, né? Ele esteve visitando o templo, esteve ali com seus discípulos, ele foi morto, ele ressuscitou em Jerusalém, mas o Senhor Jesus andou por cidades, povoados e aldeias. Jesus cumpriu a missão do Pai, andando por todos esses lugares, porque essa era a vontade. E isso fazia parte do propósito do Senhor. Ele começou, ele deu o modelo. A igreja é chamada para ir por todo mundo, cumprindo a sua missão. Em segundo lugar, a igreja segue os passos de Jesus, ensinando as Escrituras a toda criatura. E aí, a parte desse texto que você tem na mão, diz que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava a respeito do reino, até mesmo nos lugares onde a palavra da época, o Velho Testamento, era estudado, mas havia uma névoa, uma cegueira espiritual, e aqueles homens, embora fossem doutores da lei, não conseguiam entender. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Conta que Jesus esteve na sinagoga de Nazaré e leu, foi nesse momento que ele leu aquele texto de Isaías. Na época não tinha divisão, né? Hoje nós temos, mas o que temos hoje como Isaías 61, 1 e 2. E o Senhor Jesus então declara que aquela profecia estava sendo cumprida. Ele ensina na sinagoga naquele momento. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, contam que Jesus esteve na sinagoga de Cafarnaum e estava ali novamente ensinando a palavra, anunciando o reino, e aparece, olha que interessante, na sinagoga, um homem endemoniado, e o Senhor Jesus, no campo de ensino que ele está aplicando, liberta aquele homem endemoniado. A igreja foi chamada, irmãos, para ensinar a palavra. A igreja continua a obra de Cristo Jesus quando ela centra na palavra. Quando o centro, e aí eu gosto quando alguns dizem, pastor, nós temos que tomar cuidado que a Bíblia, né, o púlpito, a pregação tem que estar no centro e no alto, copiando aí o modelo da reforma, né? Mas, na verdade, não somente numa postura aí de ocupar espaço, mas é uma posição realmente de entendermos que a palavra é o centro da vida da igreja. O Senhor se revela através da palavra. Jesus, então, usa a palavra da época e ele ensina esta palavra, ele vai expandindo a mente dos seus discípulos de tal modo que mais tarde, agora inspirados pelo Espírito Santo, eles fizessem parte do plano do Senhor, produzindo o Novo Testamento como sendo a Bíblia. Em terceiro lugar, a igreja segue os passos de Jesus, pregando a salvação em toda oportunidade. O texto diz aí que Jesus pregava o evangelho do reino. O reino que não é comida, que não é bebida, que não é uso, que não é costume, que não é legalismo, que não é tradição. O reino de Deus, implantado no nosso coração, é a presença do próprio Senhor Jesus com os princípios da sua palavra. Em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, nós lemos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, muitas vezes se aproximaram de Jesus inimigos, adversários e alguns religiosos, líderes religiosos, tentando tirar Jesus do foco. Mas Jesus tinha um foco. Ele veio para pregar e anunciar o reino do seu Pai. Então, quando a igreja olha para o Senhor Jesus neste modelo,
ela tem que entender, nós precisamos como igreja entender que o nosso alvo como igreja é pregar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, nós discutimos tantos assuntos, são tantas coisas que permeiam aí a nossa realidade, mas nós não podemos perder de foco o modelo de Jesus. Nós existimos para pregar a salvação em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Estamos entrando por um caminho perigoso na história, em que alguns líderes religiosos já têm se alinhado a outras coisas, para passar a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, que o seu Deus é o meu Deus, que toda religião salva e outras coisas mais. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma pregação: a salvação em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Isso faz parte das nossas músicas. Por isso eu disse outro dia, tem algumas pessoas que às vezes vêm visitar a igreja e saem daqui estranhando, e alguns comentam: escuta, vocês são esses hinos mesmo, os cânticos? Você não vai ver a gente cantando aqui, exaltando a pessoa humana, dizendo que você vai conseguir e que você deve levar fé em você mesmo e que Deus está fazendo um grande favor, né, e tal. Nós estamos aqui para exaltarmos a Deus, para adorarmos a Deus. Ele cuida da nossa vida. Cremos na providência dele. Sabemos sim que nós somos abençoados por causa do sangue de Cristo Jesus e somos preciosos aos olhos dele por causa de Cristo Jesus. Não há nenhum mérito em nós, nada que possa chamar a atenção de Deus. Então, qualquer coisa que venha querer tirar o foco do evangelho da salvação como missão da igreja deve ser imediatamente alertado e tirado do nosso meio. Nosso modelo é Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, olhando aí para o texto, seguindo o texto, a igreja segue os passos de Jesus, orando, curando e transformando vidas. É interessante que aí a palavra diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E existe aqui sempre uma discussão em cima aqui da natureza, do significado das palavras, né? Doença vem do latim dolentia, que significa dor, sensação, dor. E já a enfermidade vem do latim infirmus, quer dizer, sem firmeza. Então, alguns têm entendido assim: dor é aquilo que você sente, né? A doença é a dor, aquilo que está no seu corpo, que incomoda. E a enfermidade é algo que tira a estabilidade do corpo, um aleijão, alguma coisa que externamente castiga o corpo. O Senhor Jesus curava doença, enfermidade, problema espiritual, ele libertava, ele ressuscitava. O poder que emanava dele, no entanto, é compartilhado com a igreja. Ele deixou este poder para a igreja, não é o nosso poder. Eu me lembro lá em Maringá que um dia um irmão disse: pastor, eu estou estudando seriamente porque eu descobri aí numa literatura que quando a gente impõe as mãos, principalmente os pastores, olha, pastor, quando nós impomos as mãos, sai um tipo de energia. Ela é invisível, sabe, pastor? Mas sai uma energia e vai tocando nas pessoas. Irmãos, isso é esoterismo. O poder vem do alto. E você não precisa erguer a mão, não. É um símbolo que nós usamos, não é? Mas o poder vem do Senhor Deus, e a igreja existe para orar, crescer no poder e na autoridade, e uma igreja que não experimenta realmente a manifestação do Espírito Santo com curas e prodígios e milagres, é uma igreja que ainda não entendeu que tem o poder de Jesus para libertar vidas, transformar vidas. Em Mateus, no capítulo 8, versículos 16 e 17, nós lemos a respeito de Jesus, que diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, a igreja segue os passos de Jesus, quando o modelo que ele nos dá, que ele viveu junto aos discípulos, continua sem novidade. É um modelo. Às vezes a gente quer, né? O pastor Ezequias, meu amado irmão, ele pastoreia lá em Miami, mas também segue aqui os nossos cultos, é parceiro nosso no projeto José Henrique, com o Eternity and Grace, que é o projeto dele. Então ele me contou, já
tempo atrás, quando ele pastoreava no Paraná, que uma mocinha chegou e disse: pastor, nós temos que fazer alguma coisa para, sabe, nós temos que fazer alguma coisa para movimentar o culto de oração. Nós temos que fazer alguma coisa para animar o culto de oração. E ele disse: minha irmã, o que anima o culto de oração é o Espírito Santo. Nós não precisamos de efeitos especiais para fazer com que a igreja seja animada, mas a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, esta comissão, essa grande comissão, Mateus 28, 19, 20, é a nossa base bíblica, foi dada à igreja. Nós existimos no mundo para isso. O Senhor Jesus nos envia, assim como o Pai o enviou, para que nós percorramos todo o mundo com este evangelho. Ou você vai, ou você ora e investe, mas é a visão da igreja, é a abrangência da igreja. O Senhor Jesus nos envia ao mundo para ensinarmos as Escrituras, alcançarmos com o evangelho e ensinar a salvação em Cristo Jesus em todas as áreas da vida. O Senhor Jesus nos envia ao mundo para nós orarmos, libertarmos vidas e transformarmos vidas, vidas que são colocadas diante do Espírito Santo, que se entregam realmente ao domínio do Espírito Santo e podem experimentar grandes maravilhas. Eu não sei pronunciar muito bem o inglês, né? Mas Charles Hodge foi um pastor presbiteriano lá no passado, que um dia, numa pregação assim avivada, tocou o coração do jovem Ashbel Green Simon. E ele se sentiu despertado com o ardor missionário, e Deus colocou no coração dele o Brasil. E no dia 12 de agosto de 1859, portanto, é por isso que nós comemoramos agora 163 anos, ele chegou aqui no Rio de Janeiro, começou uma obra que tem avançado por todos esses anos. E eu vejo como se fosse uma corrida de bastão. Ele passou para a geração seguinte, sentiu uma alegria muito grande em ver como o primeiro pastor presbiteriano convertido, um ex-padre, José Manuel da Conceição, através do ministério dele. E esse bastão tem sido passado e tem chegado até os nossos dias de hoje. E o que ele quer de nós é exatamente que sigamos o modelo que há em Cristo Jesus. Tocou na vida dos nossos irmãos no passado e continua fazendo hoje. A visão de Jesus, registrada em Mateus 9, 36 a 38, o texto que segue o versículo que nós lemos, diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o desafio que nós temos para as nossas vidas. Homens e mulheres obedeceram no passado, e cabe a nós agora irmos por esse mesmo caminho, trilhado de obediência. Para mais informações e novidades, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Igreja Presbiteriana de Fortaleza, há 139 anos, evangelizando e transformando vidas.